Olha, eu aqui novamente e hoje com uma pessoa muito especial. É a enfermeira Lohane Terra. Ela é enfermeira especialista em saúde da família e comunidade. E é a minha filha, muito orgulho em receber aqui. Olá, Lohane, que bom que você pôde atender o pedido aqui tão especial. Fala um pouquinho aí pro público que está te assistindo, tá? De quem você é, pode falar do que você faz, pode falar também de onde você se formou, tá? Que eu sei que você tem muito orgulho disso. Com certeza, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou enfermeira formada pela UERJ, fiz residência na UFRJ em Saúde da Família e Comunidade e atualmente eu atuo, no Rio de Janeiro na Estratégia de Saúde da Família. Que bom, vamos lá, olha, quando eu falei que vinha uma enfermeira aqui, me encheram de perguntas, né? Então eu separei algumas e vou fazer aqui pra você, tá bom? Vamos lá. O que significa ter uma boa saúde, Lohane? Então, para a gente falar sobre saúde, a gente tem que pensar sempre que saúde não é a ausência de doença, né? Que geralmente é o que a gente pensa. Quando a gente pensa assim, a pessoa é uma pessoa saudável, é uma pessoa que não está doente. Mas essa não é a realidade. Para a gente ter uma boa saúde, o conceito de saúde, ele engloba vários determinantes sociais de saúde, que são moradia, alimentação, lazer, trabalho, saneamento básico, vida social, né? Que entra um pouco no lazer. Então a gente tem várias coisinhas, né? Vários tópicos que podem influenciar na saúde. Então, quando a gente tem uma boa saúde, é quando a gente está tentando manter ali o equilíbrio entre todas as nossas áreas, né? Todas as áreas da nossa vida. Então a gente faz uma atividade física, a gente sai com os amigos, a gente passa um tempo com a família, tem uma boa alimentação, tá feliz no trabalho, né? Enfim. E aí a gente tenta sempre fazer um equilíbrio, né? Entre o biológico, né? Que é o nosso corpo, que é onde geralmente a gente tem as doenças, tipo gripe, diarreia, outras coisas. O mental, né? Que é quando a pessoa tá ali, ela pode ter uma doença também, tipo um burnout, uma depressão. E o social, que é aquela relação que ela tem com as pessoas. Então, às vezes é uma pessoa que, por alguma questão, não está ali conseguindo estar dentro da igreja, estar com os amigos, estar com a família. Então, o objetivo, né, para a gente ter uma vida saudável, uma boa saúde, é fazer esse equilíbrio entre os três. É muito difícil, né? Geralmente a gente deixa alguma coisa ali cair. Fala isso mas é o que a gente tenta, né? É o que a gente deveria almejar, pelo menos. Eu ia falar isso agora, que é muito importante. O lado social, né? Eu acho que tenho uma boa saúde no lado social. Lazer, porque eu adoro assistir séries, isso me faz bem. E pelo que você falou, saúde, o trabalho, porque eu faço o que eu gosto, amo. E aí eu deixo a desejar com a minha saúde física do médico, né? Beber um pouquinho de água, inclusive vou beber água. Uma atividade física, né? Atividade física, então vamos mudar para a segunda pergunta? Vamos lá. Por que precisamos tomar vacinas? Por que eu separei essa pergunta? Porque a gente lida com crianças. E eu escuto algumas mães falarem assim, não vai vacinar não. Parece engraçado, mas é verdade. As mães falam, não vou vacinar não, é bobeira vacinar. Isso não tem mais essa doença não. Então, por que precisamos tomar vacinas? Então, a gente tem dois pontos. O primeiro ponto é que a gente tem que partir sempre do princípio que toda vacina que existe é contra alguma doença que mata. Então, você já parte, desse pressuposto de que se você não tomar essa vacina e você adquirir essa doença, você pode virar um óbito. Então, até agora, a gente não tem nenhuma doença, nenhuma vacina para doenças que a gente consegue contornar aqui que não levam ao óbito. Então, a gente tem várias vacinas, dentro do nosso Programa Nacional de Saúde, que principalmente falando das crianças, que são vacinas como hepatite B, BCG, que é a vacina contra a tuberculose, contra as formas mais graves de tuberculose, A gente tem a penta, que é cachumbo, difteria, tétano, hepatite A, e a gente também, enfim, dentre outras, a gente também tem o exemplo da poliomielite, que era uma doença em que, há um tempo atrás, era uma doença que ficou muito famosa, porque ela causa paralisia infantil. E aí, quem é mais antigo vai lembrar de que existe uma época em que muitas crianças ficavam paralisadas, e aí ou se tornavam tetraplégicas, paraplégicas, ou até mesmo paralisava algum órgão importante, como o pulmão,
e aí precisava, né, fazer tinha os pulmões de ferro, que era como era conhecido antigamente. E aí essas crianças, elas não tinham um estilo de vida bom e elas faleciam muito cedo, né? E aí hoje em dia a gente não ouve mais falar, porque a gente conseguiu erradicar essa doença. Ainda por causa das vacinas. Por causa das vacinas. Só que a gente também tem, por exemplo, doença como cachumba, sarampo, são doenças que estão voltando, né, que estavam erradicadas aqui no Brasil e que estão voltando por falta de vacina, né, por atraso vacinal. Então, às vezes, a gente tem toda uma rotina, né, a gente toma 2 vacinas ao nascer, que é a BCG e a hepatite B. Aí a gente tem rotina de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e por aí vai. Então, quando a gente atrasa, né, uma vacina dos 2 meses ou dos outros meses, a gente vai deixando aquela criança ali desprotegida. E aí ela fica desprotegida também em relação ao que vem de fora, né? Então, mesmo que depois ela tome, até ela tomar, ela tá desprotegida ali pelo que ela tá tendo relação com as outras crianças. E aí a gente entra no segundo ponto. Porque quando a gente toma vacina, a gente não está se protegendo, né, somente, a gente também está protegendo as outras pessoas. Que a gente faz o que antigamente a gente conhecia-se como proteção de rebanho, que era várias pessoas vacinadas, elas conseguiam proteger uma pessoa só que não poderia tomar vacina por algum motivo. Então a gente tem pessoas que realmente não podem tomar vacina, né? Mas não que elas não podem, elas vão tomar, só que elas vão tomar num instituto diferente, que é o famoso CRIA. E ali são vacinas que são mais especializadas. Então, por exemplo, uma pessoa com HIV, uma criança prematura, uma pessoa que tem alergia ao ovo, provavelmente ela vai fazer essas vacinas no CRIA, que é um lugar em que as vacinas, elas são vacinas que são meio que especiais, elas têm componentes diferentes. E ali também tem uma equipe multiprofissional, tipo, de olho naquela pessoa. Então tem um médico, um enfermeiro, um técnico, todo mundo ali a postos. Ela vai tomar a vacina, ela vai ficar meia hora ali sendo observada. Se ela tiver alguma coisa, alguma reação, consegue intervir rápido. Gente, eu não sabia. E é isso, né? Então assim, por exemplo, uma criança que nasceu prematura, ela não vai fazer as vacinas na época certa, né? Porque a gente tem a famosa idade corrigida. Então ela vai demorar um pouco para fazer as vacinas. E aí, ela tendo contato com outras crianças que estão vacinadas, ela está sendo protegida também, né? E aí a gente sempre pensa, né, nesse outro lado. Não é só se proteger, mas o nosso papel como sociedade também, que é proteger as outras pessoas que convivem com a gente. Entendi, perfeito. Fizeram uma pergunta aqui, que as vacinas realmente protegem contra doenças? Sim. Sim. Como isso acontece? Então, existem vários tipos de vacina, né? A gente tem as vacinas que são inativadas e as vacinas atenuadas. Então, tem vacinas que a gente pega um pedaço do vírus ali, da bactéria, e coloca ali dentro. E aí, quando injeta, né? O corpo, ele tem contato com aquela bactéria, aquele vírus, só que é numa escala menor do que seria da doença. E aí, a gente produz anticorpo para poder ficar, quando a gente tiver contato com a doença de verdade, propriamente dita, a gente não desenvolver a forma mais grave. E a gente também consegue fazer sem ser um pedaço mesmo do vírus ou da bactéria. A gente consegue fazer uma vacina só com os anticorpos. Então ela já libera ali dentro do nosso corpo o próprio anticorpo, e aí o nosso sistema imunológico aprende a se proteger daquilo. Então basicamente, quando a gente toma uma vacina, o nosso sistema imunológico entra em contato, né, com aquela doença numa escala bem menor, e aí a gente produz anticorpos para quando a gente tiver contato realmente com a doença, a gente conseguir combater. E não ser aquele primeiro contato que geralmente é um contato muito grave, né? Então a gente via muito isso na Covid. Isso. As pessoas, elas não tinham anticorpos para lidar com o vírus da Covid, e aí quando elas tinham esse contato, elas geralmente pioravam muito rápido, né? Então já evoluía para uma intubação e muitas vezes para o óbito. Perfeito. É normal sentir dor ou ter reação depois da vacina? Eu acho que depende da vacina, né? Porque tem vacina que não sente, ou depende do organismo. É normal, porque é isso, né? Tá se gerando ali uma resposta imunológica. Então, toda resposta imunológica, ela vai ter alguma reação. E aí, tem uma coisa que eu sempre brinco, que é o que é a febre, né? Quem faz a febre é o nosso sistema imunológico. Então, explicando de uma forma muito simples, o sistema imunológico, ele entende que tem algum invasor ali, algum micro-organismo
não deveria estar ali. E aí ele aumenta a temperatura do corpo. É um alerta. Não, ele tenta combater aquilo dali aumentando a temperatura do corpo. Então a gente vai deixar ter febre? Não, a gente não vai deixar porque dependendo do grau que essa febre chegar, pode ser prejudicial pra gente também. Que aí o nosso sistema imunológico não tem muita noção. Ele aumenta a temperatura, joga lá em cima e aí a gente toma um antitérmico pra abaixar. Mas é isso, né? A febre, ela nem sempre quer dizer que tem alguma infecção, alguma inflamação. Ela, na maioria das vezes, é a resposta imunológica do próprio corpo. Então, o corpo entende que tem alguma coisa ali errada e ele joga a temperatura pro alto. E aí é isso, né? Quando você toma uma vacina e o sistema imunológico está trabalhando, ele vai trabalhar, ele vai produzir anticorpos, mas ele também vai jogar a temperatura no alto, porque ele vai entender que tem algum invasor ali, né? Não que a vacina seja um invasor, porque não tem, né, nenhuma, ela não vai causar a doença, mas é uma maneira do nosso corpo trabalhar mesmo, né? Do nosso corpo produzir. E a dor local é por ser uma injeção, né? É isso, né? Toda injeção que a gente faz a gente tá lesionando ali o local, porque é uma coisa injetável, uma agulha que tá entrando até o músculo. Então, assim, até se for o anticoncepcional injetável, que muitas mulheres tomam, né? Que é no glúteo, pode causar alguma coisa também, fica dolorido, pode ficar um pouquinho inchado. Isso é mais pelo processo mesmo da aplicação da vacina. Não quer dizer que a pessoa aplicou errado, nem nada assim, só quer dizer que gera ali um processo inflamatório Foi lesionado ali por ter injetado. Perfeito. Agora, não sei se você vai conseguir me responder assim, mas vou tentar, tá? Quais vacinas as crianças precisam tomar? Você sabe? Então, assim, rápido aí? De cabeça, eu não decorei tudo, claro, porque geralmente a gente usa a gente tem sempre uma colinha, né, ali, mas a gente segue o Programa Nacional de Imunização, e aí o Programa Nacional de Imunização, ele dita todas as vacinas, né? Então, assim, como eu falei um pouquinho no início, ao nascer a gente toma BCG e hepatite B, com 2 meses a gente faz a rotina de penta e pneumo. Depois, com 3 meses, a gente faz a rotina de meningo e rotavírus. E aí a gente vai repetindo. Então, o que fez no 2, faz 2 meses, 4 meses e 6 meses. São doses, né? Então são 3 doses e depois tem um reforço com 1 ano e 3 meses. E aí o que fez no 3 meses, faz no 3 meses e no 5 meses e depois tem um outro reforço. Então elas vão se repetindo assim. Além dessas que eu falei, a gente também tem a tríplice viral, a tríplice bacteriana, a varicela, retroviral, hepatite A. Tem a da influenza da Covid também, que todo ano a gente toma uma nova vacina, né? Então todo ano a gente tem a campanha. Porque tudo que é causado por um vírus, o vírus tem uma mutação genética muito grande. Então a gente não consegue fazer uma vacina só, porque ele vai se mutando. Então todo ano, quando sai uma nova vacina da gripe, da Covid, quer dizer que é uma nova variante daquele vírus. Então, cada vez que a gente toma as vacinas, né? Então se todo ano a gente toma aquela vacina, a gente vai estar protegida a várias variantes daquele mesmo vírus. E é por isso que sai todo ano uma nova. Entendi. E aí, se eu não estiver enganada, a gente termina o calendário vacinal da criança. E a gente tem a HPV, que agora é com 9 anos. Antes era com 11 anos, e agora tá com 9 anos. Então a gente entra também nesse calendário da criança, né? Tem a febre amarela também com 9 meses. E aí eu acho que é isso. A gente também, que é uma coisa, né, que as pessoas sofreram muito, antes a gente fazia 3 doses de VIP, que é contra a poliomielite, e fazia uma dose de VOP, que é aquela gotinha, que ficou muito famosa, Zé Gotinha, todo mundo tem uma memória afetiva, né? E aí hoje em dia, ano passado, saiu um novo decreto, né, do Programa Nacional de Imunização, que a gente não faz mais a VOP, a gente não faz mais a gotinha, a gente faz um reforço de VIP. E aí a gente recolheu as VOPs, né, a gente não usa mais, mas o Zé Gotinha ainda né? Pode deixar. Sumiu o Zé Gotinha, né? Exatamente. Apesar da gente. Apesar da gente não ter mais a gotinha em si, ele ainda é como é que se fala? Tipo. Um ícone. Um ícone nacional. É isso. E você falou uma coisa muito engraçada, né? Tem a vacina da rotavírus. E eu lembro que essa menina aí foi uma das primeiras crianças a ter rotavírus.
Gente, foi uma loucura, não tinha vacina. Porque quando eu cheguei ao hospital com ela passando mal, tinham várias crianças internadas. E daí surgiu o rotavírus, e que bom que agora tem a vacina rotavírus, né? Para não deixar as crianças tão mal quanto você ficou e foi internada. É importante a gente comentar que a rotavírus, para quem não sabe, é uma doença que ela causa diarreia, só que é uma diarreia muito grave. E aí uma das principais causas de morte em criança é a desidratação. Isso. Só que a desidratação ela é causada por alguma coisa, então ou por vômito, ou por diarreia, né? Ou, enfim, por negligência, a criança não se alimentar bem, não tomar bastante água. Mas falando mais do lado biológico, né, do lado da doença, muitas crianças estavam morrendo, né, de desidratação pela diarreia. Inclusive, na época eu fiquei internada porque não tinha o que fazer, né? E aí o rotavírus é um vírus. No dia seguinte a gente saiu no jornal falando rotavírus coloca várias crianças internadas no hospital e não estão sabendo ainda de onde vem. Pode ser da água, pode ser de alimentos que não estão lavados, enfim. Eles estudaram e aí descobriram e fizeram uma vacina, graças a Deus. Né? O que acontece se alguém não tomar todas as vacinas? Eu acho que você já falou, né? A doença volta e pode voltar também forte, como sarampo, né? Sim. Catapora pode ser também, sim, não é isso? Então, gente, por favor, vacina é importante, é uma proteção não só para os nossos filhos, mas para as outras crianças, principalmente na escola, né? Agora vamos mudar um pouquinho só de vacina para uma coisa que eu digo que é muito importante, que é a higiene, a nossa higiene, né? Por que precisamos escovar os dentes todos os dias? Eu sei, porque vai dar bichinho e o dente vai cair e a gente vai ficar banguela. Né? A gente... O que acontece? Quando a gente não escova o dente, né? A gente acaba ficando mais propício a desenvolver cáries. E aí essas cáries, né? Que são aqueles buraquinhos pretos, eles podem se tornar buracos grandes e aí entra a bactéria ali. E essa bactéria, a gente acha que às vezes ela fica só aqui na mandíbula, nos dentes, né? Mas essa bactéria ela também pode cair na meninge. E aí pode gerar uma meningite, né? E aí uma meningite é uma doença muito grave, que pode matar, a gente também tem vacina contra, enfim. Então, eu acho que a maior preocupação é isso, né? Não é só a cárie por si só, mas é mesmo essa vulnerabilidade que fica, né, na boca para se entrar uma bactéria e essa bactéria ir para algum outro lugar. Então, pode cair na corrente sanguínea também, e aí pode gerar uma sepse. Então, é bem grave, assim, a gente acaba não levando tanto em consideração ou deixa passar, né? Mas é muito preocupante se isso acontecer. Qual a importância de lavar as mãos? A gente já viu de escovar os dentes, né? E a importância de lavar as mãos antes de comer e depois de brincar. E também tem uma coisa aqui que não falaram, depois de ir ao banheiro. A nossa mão, né? Ela é um depósito de micro-organismos. Então, onde a gente toca tá sujo, né? E aí é como se a nossa mão pegasse muitos micro-organismos, assim. E aí ela tá sempre muito suja, a gente não vê, às vezes visualmente a gente não vê, mas ela tá cheia, né? Então eu tô encostando aqui, tô encostando no celular, tô encostando na caneca e ali tá sujo. E aí quando a gente leva a mão à boca, né? Ou a gente tá comendo e aí, às vezes sem querer encosta no alimento, ou enfim, né? Por algum motivo aquilo ali entra no nosso corpo, a gente tá levando uma coisa que tá suja, né? Micro-organismos pra dentro do corpo. E aí pode não gerar nada, a gente pode ficar bem, mas pode gerar muitas coisas. Então a gente vê muito, né, a criança tem muito verme. E o verme, ele é muito por isso, né? A criança, ela não tem noção, obviamente, a gente sabe que ela tá ali nesse processo de aprendizagem, né? De entender o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado. Mas é isso, então ela geralmente tá ali, né, num ambiente que a criança bota a mão no chão, bota a mão na boca, coça o bumbum, Isso. Né? Tosse na cara dos outros, não bota a mão na boca. E aí ela vai se adoecendo, né? Então ela bota a mãozinha na boca que tá suja, e aí às vezes pode contrair algum verme, alguma coisa assim, né? E aí a criança geralmente tem muitas viroses, por isso, porque o vírus ele tá ali o tempo todo, não tá só no ar, né? Mas ele também tá ali nas superfícies e a criança não lava a mão, bota a mão na boca e aí fica muito preocupante. A mão corretamente, né? Porque eu já vi uma propaganda que você lava a mão e não, tem que lavar entre os dedos.
Na Covid a gente teve muito isso, né? Isso aí. Como lavar a mão corretamente. Isso. Então as crianças, por favor, hein? Lavar a mão antes de comer, depois que vai ao banheiro, que é importante, né? Na enfermagem a gente tem muito esse hábito, né? Porque a gente, principalmente no hospital, a gente lida com vários pacientes. Então, entre um paciente e outro, a gente tem os horários certos de lavar a mão, né? Então, antes de tocar no paciente, depois de tocar no paciente e antes de ir para o próximo paciente. Por quê? Porque às vezes, antes de ir para um paciente, entre um paciente e outro, você vai no posto de enfermagem, você mexe em alguma coisa. Então é importante a gente estar sempre ali na higienização das mãos. Limpinha, né? E aí a gente tem duas maneiras, né? A gente pode lavar as mãos com sabonete, que é uma maneira que a gente fala, né? Que é uma maneira que é mais duradoura, né? Então e é isso, né? Lavar as mãos direitinho entre os dedos, assim, né? Por aqui por cima. Que não é só assim, sacudir. E aí e é isso também, né? Quando a gente sacode. E vários bichinhos. Tem coisas, né, no ar, então não é o indicado. Então quando você lava a mão, você seca a mão assim com batidinhas, né? Você não vai sacudir assim, porque você vai contaminar tudo novamente. E o álcool, que ele é uma forma também mais rápida de se lavar, mas ele dura menos. Então, quando você usa o álcool agora, daqui a um tempo você já vai ter que usar mais vezes do que se fosse lavar a mão, entendeu? E é a mesma coisa, né? Quando você passa o álcool, você faz esse movimento, não tá adiantando de nada. Perfeito. E nós falamos aqui de escovar os dentes, né? Lavar as mãos. Só que com a criança a gente precisa deixar isso muito bem claro. Que outros cuidados de higiene ajudam a manter a saúde, aquela saúde que você falou lá na primeira pergunta. Só isso. Escovei os dentes, lavei as mãos, pronto. Eu estou higienizada. É isso, né? Assim, a criança é muito visual, então ela aprende muito com os pais. E aí eu acho que a primeira coisa seria uma presença maior dos pais, né? Para poder ensinar mesmo, para poder estar ali fazendo de exemplo. A criança ela vai seguir muito o que o pai está fazendo. Então se ela vê que o pai está escovando o dente, ela vai escovar. Se ela vê que o pai está lavando a mão, ela vai lavar, porque ela vai querer seguir, né, o pai e a mãe. Aquela figura ali que é a figura ídola dela, né? Que isso é muito comum da criança, todas as crianças. E aí a gente entra também em outros aspectos, né? Então, ter esses momentos com os pais é uma forma de garantir saúde, né? É uma forma de ser aquele lazer para a criança. Ela poder brincar, ser criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em tentar. Hoje em dia a gente vê muita adultização, né, da criança. E aí a criança ela não pode mais brincar, ela não pode mais correr, ela não pode mais pular, porque, não sei, assim, hoje em dia as pessoas querem que elas fiquem sentadas, assim, vendo o telefone. E isso não é, né, não é o lazer que a gente espera, assim. A criança ela precisa explorar as coisas para ela se desenvolver bem, então ela tem que ter um momento com a família, ela tem que ter uma boa alimentação, seguindo também os passos dos pais, né? Então sentar e comer com os pais, tem que ter uma higiene, tem que ter casa, tem que ter comida, isso tudo, saneamento básico, tem que ter, mas também tem que ter essa disponibilidade para ser criança. Sim. Que hoje em dia é muito difícil a gente ver, né, essa permissibilidade para ser criança. Mas então, aí é só lavar a mão e só escovar o dente? Ou tem outras coisas que a gente pode fazer? Não, a gente pode ter uma alimentação saudável. Tomar banho, né? Tomar banho. Cortar o cabelo. Cortar o cabelo, cortar as unhas. Limpar as unhas, né? Principalmente embaixo das unhas. Tem gente que não gosta de tomar banho. A criança é mais difícil, né? Toda criança. Ela faz assim, liga. Tem uma chuveiro fase. que a Karina ia fazer, ela fica assim, ó, dando volta aqui, não é? Você já passou por isso, tá, mãe? Claro. Mas o objetivo. Mas é o que você falou, os pais têm que estar prestando atenção nisso. Porque toda criança tem essa época. Se você não tem esse lugar, é complicado. Eu tenho a Lohane e tenho o Henrique. É fato, gente, passou por isso. E quem está assistindo também passou. Pode até... Não, meu filho não faz isso, porque você de repente não entrou no banheiro para prestar atenção. É fácil. O objetivo sempre é tentar tornar aquele momento ali o mais divertido e atrativo para ele, né? Então a criança ela não vai entender quando você falar, tipo, você precisa tomar banho porque você tem que ficar limpo. O que é ficar limpo? Tipo, o que é isso, sabe?
são coisas muito abstratas, mas é você tentar dar opções pra ela, né? Tipo assim, vamos tomar banho agora com um patinho, e aí você vai ficar muito cheiroso. Não, mas pra que eu vou tomar banho agora? Eu tomei banho ontem. Todo dia tem que tomar banho. É isso. Assim. E é isso, né? E assim, a criança, ela tá naquela fase, né? A gente, infelizmente, a gente tem umas falas, às vezes, muito erradas. De que a criança, ela faz as coisas de pirraça ou de malcriação, mas é a fase dela de tentar entender quais são os limites que ela tem, né? Então ela vai tentar ali, todo tempo, não tomar banho, porque na cabeça dela aquilo não faz sentido. E aí é o momento do pai colocar aquilo dali como limite. Olha, o limite é esse daqui, você vai tomar banho todos os dias. Mas não de uma forma, né, assim, agressiva ou sem explicar, porque ela vai perguntar o porquê, né? A fase dos 5 anos é a fase que pergunta o porquê pra tudo. Tipo, por que você é azul? Por que tem que tomar banho? Por que tem que isso? Por que tem que aquilo? E é isso, né? Acho que o maior objetivo é tentar tornar todas essas atividades que geram saúde, né, o mais atrativo possível, né? Porque é isso, a alimentação saudável também acaba não sendo muito, né? A criança não quer comer as coisas verdes que estão no prato. Eu tenho uma teoria, tá? Eu vou depois, outro dia eu vou conversar com uma nutricionista e vou falar isso pra ela. Porque eu acho assim, a vaquinha não come um matinho verde todo dia e ela é gordinha. Então, essa teoria é meio assim pra mim. Mas eu entendi perfeitamente. Nós temos que comer comida saudável, assim como nós temos que ter uma boa higiene, né? Sim. Limpeza do cabelo, unha. E eu acho que você já respondeu, para encerrar aqui, você já respondeu qual dica especial você daria para as crianças cuidarem da saúde todos os dias. Acabou respondendo que é se tornar aquele momento prazeroso, né? Que é importante para a saúde, não só para ficar cheiroso, mas para ter uma boa saúde. Tá? Te agradeço muito, eu sei que você tem assim os dias corridos, né, lá no posto, você cuida de muitas crianças, assim como cuida das mães. Queria te agradecer esse tempo e ter aceitado esse convite. Foi muito especial para mim e tenho certeza que foi especial para vocês. Obrigada pelo convite. Quando precisar, a gente pode marcar de novo outros temas. Com certeza, tá? Beijo grande.